convidado deste Veja Entrevista é Marcelo Copelo. Ele é especialista em vinhos e reconhecido internacionalmente. Em 2009 ele foi eleito Best Journalist pela revista Wine Business International. É a mais respeitada publicação que trata de negócios ligados a vinhos em todo o planeta. Marcelo já escreveu 4 livros, ele tem o site Mar de Vinho, é colunista da revista Gosto, que foi criada em julho de 2009, é uma publicação recente. É colunista da revista de vinhos de Portugal desde 2003, o primeiro brasileiro a escrever sobre vinhos na Europa. Ele foi fundador e ex-editor-chefe da revista Adega e foi também colunista de vinhos da Gazeta Mercantil. Como se vê, é especialista mesmo. Marcelo, como é que você começou a se interessar por vinho? Olha, nos anos 90 eu comecei a degustar muitos vinhos, foi uma paixão instantânea, comecei a, de repente, ler muitos livros de vinho, degustar muitos vinhos, e tanto que eu contagiava meus amigos, que eles também tinham que estudar, degustar, e alguém me disse, olha, se você ensinar, eu faço um curso, você me ensina, que eu quero aprender. Eu montei uma turminha de amigos em casa, 15 amigos, a turma lotou, eu abri outra turma, quando eu vi era um business, uma turma atrás da outra, uma começando de outra acabar. E eu fui morar na Itália em 97, 2 anos depois, voltei em 99. E quando eu voltei eu lancei a apostila do curso como um livro, chamava-se O Vinho para Quem Tem Estilo. O livro fez um sucesso tremendo, esgotou rapidamente a primeira edição, e a Gazeta Mercantil me chamou para uma coluna. A partir daí eu comecei a escrever para o Brasil inteiro, e não parei mais de trabalhar no vinho, larguei a minha ex-profissão, que era informática. Isso que eu ia perguntar, você trabalhava com informática? Trabalhava na IBM na época, que eu comecei a trabalhar com vinho, e estou fora da informática já há algum tempo. Você disse que começou a se interessar em 94, você já começou bebendo vinho bom ou não? Você bebeu muito vinho de má qualidade? Bebi de má qualidade, quando eu era adolescente, assim, pós-adolescente, já com 19, 20, o vinho era caro, eu comprava vinho de garrafão mesmo. Sangue de boi, eu lembro que era uma marca um pouco mais cara. Eu comprava algumas mais baratas. Como não? Sangue de boi, garrafão. Sim, sim. Marcelo, o que alguém precisa fazer para virar especialista em vinho? Tem alguém nos vendo que está interessado nisso? Ler muito, viajar, estudar, mas sobretudo litragem, provar muitos vinhos. Pouco de muitos vinhos, não muito. Não precisa ter um paladar com determinadas características? Você educa, muito pouca gente não tem paladar. Você educa o paladar. É um sentido, o sentido você educa. Você começa a perceber melhor as coisas, degustando. E importante, degustar comparando. Tentar nunca degustar um vinho só. 2 vinhos, 3 vinhos, para você botar taça com taça, lado a lado, aí que você percebe as nuances. Você reconhece, por exemplo, a safra de um vinho tomando, Marcelo? Sim, com uma margem de erro, claro, mas dá para você tentar adivinhar, sim. A gente, por exemplo, quando assiste a um desfile de carnaval, você tem os quesitos definidos, né, para escolher a melhor escola. Comissão de frente, determinada ala, alegorias. Quais são os quesitos que você tem de examinar para eleger um bom vinho? Existe um padrão internacional, que varia, mas varia pouco, que é examinar primeiro o visual. O visual tem que estar sem defeitos, sem turbidez, sem nada boiando, uma cor compatível com o que o vinho é. O vinho tem que ter uma tipicidade. Se eu estou degustando o Cabernet Sauvignon do Chile, tem que parecer um Cabernet Sauvignon do Chile, por exemplo. Na cor, nos aromas. Depois, primeiro o olho, depois o nariz. No nariz a gente vê a intensidade do aroma, se ele tem perfume ou se ele está fechado, não tem quase cheiro nenhum. Que tipo de aromas ele tem, se é compatível com o vinho que a gente está degustando, se ele tem muitos aromas, ou seja, complexidade, ou se ele só tem um aroma, se ele é mais simples, digamos. Se os aromas são bons ou são ruins, é claro, se são mais finos ou menos finos. Depois, na boca, você vê exatamente também a potência, se ele tem corpo, se ele tem estrutura, se ele tem equilíbrio, que é o principal, entre todos os componentes do vinho. Acidez, tanino, álcool, açúcar tem que estar no perfeito balanço. Se ele é longo na boca, se o gosto fica muito tempo depois de você engolir, por exemplo. Tudo isso em conjunto. Quase todos os sentidos. Sim, quase todos os sentidos. Você usa o tato na boca, o paladar, o olfato e a visão. Só não usa a audição. Pergunta de leigo, Marcelo. Quando se lê que um vinho é encorpado, o que significa isso? Que ele tem, se você sentir ele na boca, se você tentar mastigar o vinho, ele tem extrato. Ele tem uma presença na boca. Isso é corpo. Você sente com o tato mesmo, mastigando o vinho. Vamos continuar conversando daqui a pouco sobre vinhos. Esta é a primeira parte da entrevista com Marcelo Copelo.